Salve, salve, galerinha! Salve, salve, gigantes! Salve, salve aqueles que buscam para 2023 ser concursado, ser servidor público, seja de Casa Nova, seja de outros concursos que venham. Lembrando que esse aulão é promovido pela mentoria Gigantes, porque não basta ser grande, tem que ser gigante. Quem fala com vocês aqui é o professor de Edson, aquele que irá trazer para vocês uma base, um esteio, uma fundamentação profunda e reflexiva sobre temas pedagógicos de 20. Gente, é brincadeira não. Pensando no edital de Casa Nova, serão 20 questões de temas pedagógicos. Então, 50% da prova passará pela gente, por nossa abordagem, por nossa mentoria. 16 questões de língua portuguesa, de gramática e 4 questões de raciocínio lógico. Portanto, vocês estão com a faca e o queijo na mão, basta cortar. Vocês estão, o pessoal do superior está com uma base, uma mentoria perfeita, redondinha, para chegar bem na prova de Casa Nova em março. Para aqueles que irão para o médio, 50% da prova, 16 questões com a professora Deise, 4 questões com o professor Alan. Para aqueles que vão para o fundamental, vocês têm 100% do conteúdo promovido pela mentoria Gigantes, 16 da professora Deise, 4 do professor Alan, e as outras questões de conhecimentos gerais com o professor de Edson, professor Calado e professor Lucas Kleber. Ou seja, o Gigantes traz a mentoria especializada em aprovação. E durante essa aula, durante esse momento, durante essa aula inaugural, vocês irão perceber o que o Gigantes traz de diferente para vocês. Bom, a primeira coisa que eu trago, a primeira discussão que eu trago, veja que eu coloquei aqui aula inaugural com o professor de Edson, não basta ser grande, tem que ser gigante. Primeira coisa que um bom mentor faz, a primeira coisa que um bom mentor faz é apresentar o edital. Na parte específica dele. E se você quer ter um bom resultado, a mentoria Gigantes traz para você, em temas pedagógicos, ou conhecimentos pedagógicos, como queira, em temas pedagógicos, traz para você a seguinte análise. Primeira coisa que você vai fazer ao pegar o edital de temas pedagógicos ou conhecimentos pedagógicos, a primeira coisa que você vai fazer, papel e caneta, um concurseiro não perde tempo, esse é o pontapé inicial, já tem um bocado de gente inscrita, tem outras aqui pegando essa aula inaugural, certo? Agradeço a todos, que Deus nos abençoe e que a gente materialize nosso sonho aí para 2023. Bom, quando eu falo dos temas pedagógicos, o modo Gigantes de estudar consiste em 3 etapas. 3 etapas para o modo gigante de estudar. E eu digo a vocês que essa metodologia, ela tem sido ratificada pelas aprovações, seja em Juazeiro, seja em Petrolina. Pessoal, tem um pessoal aqui, meus alunos que vão fazer mais tarde um simulado, o pessoal de Oricuri, pessoal que já está se preparando para Lagoa Grande, pessoal que fez Pernambuco 2 fases, 2 etapas de edital, pessoal que fez Bahia. Então, essa metodologia aqui tem sido aprovada por aqueles que por aqui passam. Então, a primeira parte do edital a ser analisada é essa aqui, a organização do trabalho pedagógico. É a OTP, é a primeira parte do edital que você deve estudar. Ou seja, a organização do trabalho pedagógico. Vou sem ponto, vou sem acento, vou sem nada. Isso aí deixa para a professora Deise. Eu quero que vocês separem o edital em 3 pedaços. Isso aqui é um padrão de excelência chamado Gigantes. Não dá errado. Se você seguir, não dá errado. Você se depara com o edital, você diz, que tristeza, como é que eu vou desenvolver tudo isso aqui? A mentoria Gigantes
diz para você como chegar. Então, a primeira coisa, a organização do trabalho pedagógico. O que a gente vai estudar aqui? E ao fazer isso, lhe dá mais segurança. E você vai pontuando, pontuando, pontuando. Cada um dos tópicos que o edital traz. Então, primeiro que você vai entender o processo social. Qual a participação, qual o papel social do professor? Qual o papel ético do professor? Quando eu falo de processo social, eu estou falando dos processos associativos, sociabilidade, socialização, processo social. Saindo do processo social, você entra no processo de ensino e aprendizagem. E ele dá aula assim, para quem não conhece, gente, nós temos que ter muita clareza no que nós temos de positivo, do que nós temos de virtude. E nós temos que ter muita clareza das nossas dificuldades, das nossas lacunas, das nossas deficiências. Assim a gente vence. A metodologia Gigantes, através dos temas pedagógicos, é dessa forma, dessa maneira que a gente trabalha. Ou seja, eu não trago a estrutura pronta. Tem muitos alunos aqui nossos, muitos colegas aqui nossos, que já acompanham essa metodologia. Eu vou montando o quadro a cada aula. Porque ao montar o quadro a cada aula e digitando, eu estou escrevendo um quadro normal em sala de aula. Se assim eu não faço, e aí eu jogo para vocês também, eu posso acelerar demais e vocês perderem a sequência. Se eu não faço isso aqui, qualquer outra coisa pode me chamar a atenção e depois eu volto e eu não sei mais onde eu estou. Então, vamos seguindo juntos e anotem aí. Botem a data de hoje. Hoje é dia 30 de novembro de 2022. Estamos dando o pontapé inicial para o nosso sucesso, para a construção da nossa aprovação, que ocorrerá em março. Pode dizer amém. Então, nós vamos estudar processo social, ensino-aprendizagem, avaliação. São os pontos que aparecem em todos os editais. Aí tem alguém dando uma olhadinha aqui, dizendo, será que isso aqui vai servir para o Auricuri? É o padrão Gigantes. Serve para Casa Nova, serve para Auricuri, serve para Lagoa Grande, serve para os concursos de forma geral na área de educação. PPP, o projeto político-pedagógico, planejamento. Esses são os tópicos. Então, são eles que a gente vai derrubar nesse mês de novembro. Está no finzinho, a gente está começando. Mês de novembro, mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro e mês de março. E a gente vai chegar naquela pegada, naquela potência. E currículo. E já vem de outros concursos. Para um pouquinho. Analisa. Se esses pontos não apareceram em sua prova, com certeza apareceram. A EDIB, ela é muito fiel. E outra, nós temos 20 questões. Dá para ele fazer uma abordagem como um todo. Então, a primeira parte, o primeiro pontapé que a gente vai estudar é processo social, o processo de ensino-aprendizagem, avaliação, PPP, planejamento, currículo, e eu acrescentaria mais um pontinho aqui para coroar. Didática. Didática. Então, essa é a primeira parte. Então, você que busca uma vaga num concurso público superior, educação, é isso aqui. Você matou essa primeira parte, depois eu vou dizer a vocês como é que aparece, certo? E aí vocês vão me ajudar aqui. E quando eu falo do processo de ensino-aprendizagem, eu não posso esquecer que irá aparecer nesse contexto as tendências pedagógicas, as tendências liberais, as tendências progressistas. Pessoal que já vem de outras turmas aqui com a gente, é a nossa primeira aula. O nosso segundo encontro, ele vai partir exatamente daqui. Então, nós temos essa ideia. Então, esse é o padrão de excelência Gigante. Então, eu vou dar uma passada e você vai analisar e você vai perceber
que não tem nada complicado quando eu fatio dessa maneira. Então, essa é a ideia. Vou só folhear agora e você vai analisar. Então, essa é a ideia. Suave, suave. Então, tá aqui, ó. Para deixar bem claro. E aí, é necessário que nas nossas aulas, porque esse é um padrão gigante, a gente tenha interação. Então, faça o seguinte, clica aí, dá like aí, dá um legalzinho aí, para dar potência, para a gente animar essa sala, para que a gente crie uma atmosfera da aprovação. Dá um like aí, dá um like. Clica aí também e se inscreve para que você fique recebendo informações, tá? Dicas dos gigantes sobre temas pedagógicos, sobre língua portuguesa, sobre raciocínio lógico, enfim. Clica aí, dá um like, se inscreve no canal e vamos seguindo. Então, a ideia é exatamente essa. Vou para a segunda parte. E o segundo pedaço que a gente traz é a história da educação. Então, depois que eu dou uma olhadinha em processo social, depois que eu dou uma olhadinha em ensino-aprendizagem, depois que eu dou uma olhadinha em tendência, depois que eu dou uma olhadinha em avaliação, depois que eu dou uma olhadinha em PPP, planejamento, currículo e didática, eu entro na história da educação. Tá? É rápida, é uma leitura rápida, só para que a gente entenda, principalmente, ao falar da história da educação. E aí é o terceiro ponto, o que mais me interessa, certo? Dentro do padrão gigante, tá? Dá um likezinho aí. Dá animada aí, gente. O que eu mais preciso é entender a história da educação, entender a história da LDB. Você já fez algum concurso que não tenha aparecido LDB? Duvido. É a que mais aparece. Então, a organização do trabalho pedagógico. A2, a história da educação, puxando a história da LDB, ainda não é os artigos que ela traz, os parâmetros que ela traz, a história da LDB. Quando nasceu a LDB? Em que ano nasceu a LDB? Qual o contexto da LDB? Qual foi a primeira Constituição? Qual foi a primeira Constituição que já tirou ali um parágrafo destinado à educação? Isso você vai entender e vai compreender na nossa mentoria. Porque não basta ser grande, tem que ser gigante. E aí vem o terceiro pedaço, que é o mais desafiador na visão dos alunos. Para mim, é o ponto mais interessante e muito leve de ser estudado, desde que eu estude da forma correta, da forma adequada, desde que eu busque uma dinâmica para que eu compreenda esses pontos de modo a transformar em A, B, C e D para a banca IDIB. Então, mais uma vez, aqui eu caio na legislação. Legislação. Certo? A legislação educacional é o terceiro pedaço do edital. E aí, quando eu caio nesse pedaço, eu vou pegar o seguinte, aí eu preciso aprofundar os principais pontos. Pessoal de Oricuri, que está aí na mentoria, aí, preparadíssimo. Amanhã é nosso dia. LDB. Agora eu vou ver os artigos. Eu preciso, além da LDB, eu preciso trazer também as diretrizes curriculares nacionais. Eu preciso trazer também o Plano Nacional da Educação. Eu preciso trazer também o Plano de Desenvolvimento da Educação, da escola. Enfim, eu preciso pegar esses pontos aqui. Aí alguém pode parar e pode dizer, e o ECA? Vocês podem ter certeza que os pontos do ECA, a gente sempre convida aqui um doutor, um advogado, tá? Nosso parceiro aqui na Mentoria Gigantes, que é Gustavo Palhares. O doutor Gustavo Palhares sempre traz uma abordagem sobre o ECA, sobre a questão dos direitos humanos. Então, a gente fecha o edital. E a banca IDIB é uma banca conhecida, já realizou muitos concursos aqui na região do Vale do São Francisco. A gente sabe como ela cobra, ela é bem objetiva. E aí eu trouxe um desafio para vocês
para que a gente possa compreender isso. Gente, chega deu gostinho, chega de vontade de estudar, não deu? Olha, e aí você fica olhando e diz assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta desse edital? É coisa demais, tem coisa que eu estudei há muito tempo, enfim. Eu digo sempre aos feras gigantes, nós temos a prática, a experiência. Nós, professores, temos. Tudo isso aqui a gente vivencia. A única coisa que a gente precisa é lembrar da teoria e transformar em alternativa verdadeira. Pronto. É isso que a gente precisa. E aí, olha o desafio. Gente, para não dizer, está dizendo que é fácil, está dizendo que é isso e aquilo, vou provar para vocês. IDIB, Banca de Casa Nova, Prefeitura de Jaguaribe, Pedagogia, concurso para pedagogo 2020, recente. Olha o que ele disse. E eu disse a vocês que a nossa primeira aula dá um like aí, pessoal de Oricuri. Pessoal de Oricuri, pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, pessoal de Juazeiro, pessoal de Petrolina, que já fizeram todas essas provas. Essa que já tiveram aqui a assessoria da mentoria Gigantes. A nossa primeira aula é tendência pedagógica. Olha o que o Edib fez na prova de 2020 para pedagogo. Olha o que ele fez. É bem objetivo. Ó. Tendência. Associa educação e luta. Busca elaboração da consciência crítica em consonância à sua organização de classe. 2. Tendência, espacinho. Prepara o aluno para a participação organizada e ativa na democracia da sociedade. O aluno é o centro do processo de aprendizagem. Terceiro, na tendência, espacinho, o professor é visto como especialista na aplicação de manuais e articula-se diretamente com o sistema produtivo. 4. A tendência, espacinho, o professor é a figura central e o aluno é receptor passivo do conhecimento. E aí, Edib só traz até a letra D, e aí ele traz isso aqui para a gente. As alternativas. Tá? A, B, C e D. E aí cabe ao fera, gigante, matar a questão de forma tranquila. Primeiro, eu não vou confrontar com o edital. E ao olhar isso aqui, toda a experiência gigante me faz o seguinte, eu vou analisar de baixo para cima, porque ele traz algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Ele diz, são duas tendências que a gente tem para estudar, que a gente vai ver no desenvolver da nossa mentoria. Aliás, para todos aqueles que estão assistindo a aula de hoje, tem aí o WhatsApp dos Gigantes, tem desconto especial, promocional, valendo até hoje à meia-noite, certo? Então, para aqueles que não se inscreveram aí, o WhatsApp está logo abaixo da tela, tá? Pode ir no Instagram também, lá você pega o contato do WhatsApp, é só dizer eu quero ser gigante e tem um desconto aí para que a gente... Eu vou dizer a vocês, nós vamos começar a aula agora, hoje é novembro, né? Estamos dando pontapé agora, já tem o pessoal aí inscrito, estamos dando pontapé hoje, vamos seguir em dezembro, aí alguns perguntaram assim, e vai parar para o Natal? Vocês terão a mentoria entre o Natal e entre o Ano Novo de simulados para fazer cada semana um. Vamos pegar janeiro pesadão, vamos pegar fevereiro pesadão e só vamos parar na véspera da prova. Eu terei com vocês aproximadamente 15 horas. 15 horas aulas, não, são 15 horas. 15 tempos de 60 minutos para poder destrinchar tudo isso aqui. Não basta ser grande, tem que ser gigante. Então vai lá e se inscreve. Tá? Bom, olha o que eu vou fazer. Ele diz aqui, eu sempre digo ao meu aluno, na tendência liberal, pegue logo as duas mais conhecidas. E a tendência tradicional e a tecnicista. Olha 4. O professor é a figura central. E o aluno é receptor passivo do conhecimento. Aí o aluno gigante já pegou e já matou. Disse, eu sei qual é isso aqui. Isso aqui é tradicional. Eu não tenho dúvida disso. O tradicional, quem é o dono da bola é o professor. É tradicional, não tenho dúvida em relação a isso. E o aluno é passivo, só vai recebendo, acumulando, acumulando. É tradicional. Bom, eu já matei essa. Aí o aluno gigante já vem para cá e já vê que tem tradicional. Aí ele já vê que tradicional só tem duas. Aí ele vai fechando. Ele vai matando. Certo? Então eu vou na questão onde o tradicional é a última. Certo? O tradicional é a última. Certo?
Onde é que eu tenho tradicional último aqui? É. E aí eu já vou matando as ideias que eu quero, certo? Então, a figura é essa, certo? Na tendência tradicional, tá? O professor é a figura central. Então, se é tradicional, então qual é a última que eu tenho tradicional aqui? Né? Então, assim, eu já vou matando a ideia, certo? E aí eu subo. Aí ele diz, na tendência, espacinho, o professor é visto como especialista, aplica manuais. Isso aqui é técnico. Isso aqui é a perspectiva tecnicista. Então, eu já tenho a tradicional e a tecnicista. Isso cobrado pela EDIB, gente. Pedagogo 2020. Então, aqui eu já vou matando. Eu sei que a última é tradicional e a penúltima é tecnicista, não é isso? Então, ó. Sai. Fica. A última é tradicional, não é isso? A última é tradicional. E a penúltima é tecnicista. Sai. Olha o aluno gigante. O aluno gigante agora está diante daquilo que ele quer. Duas alternativas só para ele julgar. E eu disse, não me faça passar vergonha, pessoal de Oricuri. Eu disse, as tendências que mais você deve estudar, liberais é tradicional e tecnicista. O que foi que o Edib fez? Trouxe as duas liberais. Aí ele vai trazer as progressistas. Progressistas, bom, tem a libertadora e a crítico social aqui. E aí só me resta essa para poder matar a alternativa. Bom, libertador é quem? Libertador é Paulo Freire. Libertador é Paulo Freire? É Paulo Freire, libertadora. O que Paulo Freire vai dizer? Ensinar é um ato de resistência. Tendência libertadora. Matei a questão. Matei a questão sem precisar entender a crítica social. A alternativa da questão, eu estou apagando para a gente chegar nela, é a letra A. Libertadora, tecnicista, tradicional. IDIB, analisado pela Mentoria Gigantes, é sucesso garantido. Esse é o tipo de prova que eu vim dizer, mostrar para vocês. Porque não basta ser grande, tem que ser gigante. Bom, mas de Edson, eu fiquei numa dúvida aqui. Qual é a diferença da libertadora para a crítica social dos conteúdos? A libertadora, ela tem um viés político, de luta, de consciência de classe. A crítica social, eu vou pegar o conteúdo e aplicar à sociedade. E aí, quando eu pego essas dicas, eu mato, ó, libertadora, consciência crítica, tá? Luta de classes, resistência, Paulo Freire, libertadora. Pego o conteúdo, aplico à sociedade num processo de democratização. Preparo o aluno para a organização ativa da democracia na sociedade. O conteúdo serve para isso, certo? Quem é o centro do processo? O aluno é o centro do processo. Nas duas últimas, tecnicista e tradicional, o aluno não é o centro é o professor. Então, você tem a tendência libertadora, a crítico social, a tecnicista e a tradicional. Então, para aqueles que vêm para a prova dizendo, meu Deus, eu recebo várias mensagens aqui, eu tenho várias, dizendo o seguinte, olha, de Edson, eu tenho uma dificuldade enorme em tendências pedagógicas. Exemplo gigante. Nós aplicamos aqui a metodologia Gigantes no IDIB, da Prefeitura de Jaguaribe, em 2020, e você viu que você consegue responder em menos de 3 minutos. Ah, sucesso garantido, porque não basta ser grande, tem que ser gigante. Tá? Então, esse é o pontapé. Tá? A gente precisa abrir ciclos e fechar ciclos. Estamos fechando o ciclo de 2022, mas já abrindo um ciclo para 2023 de muita prosperidade, de muito sucesso, dentro da filosofia que a vida é um projeto que foi feito para dar certo. Então, eu chamo vocês para a gente embarcar nessa nave do conhecimento, para a gente embarcar nesse universo chamado de Mentoria Gigantes, onde vocês terão a oportunidade de potencializar um potencial que vocês já têm.
tá? Como eu digo sempre nas aulas, nós somos professores, nós não somos concurseiros. Então, o que a gente faz? A gente precisa de alguém que tenha essa especialidade em concurso para poder aproximar com todo o conhecimento que a gente de sala de aula tem. E não tem pouco, a gente tem muito. A gente precisa só canalizar para aquilo que a banca IDIB cobra. Então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço, a minha positividade. E mais, a ideia é que a gente não vem aqui só do conteúdo pelo conteúdo. Tá? Já que nós estamos falando de questões pedagógicas, o conteúdo só faz sentido se ele trouxer significado. Bota aí um likezinho, bota aí uma manifestação, escreve aí o que vocês acharam, podem sugerir também, se inscrevam no canal para poder ficar recebendo sempre essas dicas, essas sugestões.